Eu tenho que começar esse vídeo pré-rodado aqui, mostrando esse vídeo aqui. Esse vídeo não, né? Essa postagem do Instagram. E aí, cara, você assinaria isso aí? Você assinaria isso daqui acontecer? Essa combinação de resultados? Vitória vencendo o Botafogo, Flamengo vencendo o Santos e Inter perdendo do Bahia. Se acontecer isso aqui, vai acontecer uma reviravolta histórica na Série A. Vai ser loucura na Série A. O Santos ficaria a 3 pontos de sair da zona, um jogo de sair da zona. Claro, vai se vencer o jogo a menos e talvez vença porque é clássico, igualaria a pontuação do Inter, empataria no número de triunfos e aí teríamos que ver a questão do critério de desempate. Se a gente olhar a tabela aqui rapidinho, o Inter tem um saldo de gols menor do que o Santos, né? Então o Santos ainda ficaria, em tese, né, dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, o Santos está lascado caso essa combinação aqui venha acontecer. Vitória venceu o Botafogo, Flamengo venceu o Santos e o Bahia vence o Internacional. Eu assinaria? Cara, só pelo Bahia vencer o Inter, eu assinaria. Ah, mas o Vitória venceu. Se me desse o contrato agora, só tem essa opção, não tem mais outra. Desse o contrato agora, assinaria de olho fechado ou arriscaria? Arriscaria, quem sabe, o Vitória perder ou alguma coisa, mas o Bahia talvez não ganhe. Eu assinaria isso aqui na hora. Eu não quero nem saber. Pra mim o que importa é o Bahia ganhar. E a torcida do Vitória hoje, mais uma vez, está torcendo pelo Bahia. Não tem pra onde correr. Eu lembro até hoje, alguns meses atrás, quando meu amigo na academia eu falar assim, o jogo era Vasco e Bahia. Veja só, hein? O Vasco na época tava brigando pra não cair. E ele falou assim, vai me ajudar hoje, né? Vai ganhar do Vasco, né? Pois é. A gente perdeu do Vasco. E ali foi quando iniciou-se uma sequência do Vasco, que agora está na briga pela Libertadores ainda, né? Pode pegar o 8º lugar ou até ganhar a Copa do Brasil. Então, a torcida do Vitória hoje está torcendo ferrenhamente pelo Bahia. E olha só, o Vitória vencer também é bom pro Bahia, porque é contra o Botafogo, que é o sexto colocado, sexto, né, do campeonato. E tá aqui uma posição atrás do Bahia, um ponto atrás do Bahia. Então, hoje basicamente é todo mundo se ajudando. E se o Flamengo vencer o Santos, ó Santista, ó, tu tá lascado, meu amigo. Tu vai jogar a Série B com o Neymar e tudo. Neymar vai jogar na terça-feira às 9h30 contra o Operário do Paraná. Rapaz, isso daí seria histórico, tá? Isso aí era pra parar o... Ia sair, eu tenho certeza que ia ser uma manchete no mundo inteiro. Neymar Júnior vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Neymar Júnior vai jogar contra o Operário na sexta-feira, Friday, às 9h30 da noite. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Isso daqui era pra parar o Brasil, parar o mundo, parar a Série A inteira. O Santos... E olha, o jogamento é contra o Palmeiras. É muito complicado. Bora botar um empate. Ficaria 37 pro Vitória, 36 pro Inter, 34 pro Santos. Com o Vitória jogando um ótimo futebol praticado. E aí vamos lá, né? Vai ter um vídeo específico sobre o Bahia, claro. Mas eu estou zero confiante. Mesmo com o Inter jogando mal, dá pra ter algum tipo de confiança? Cara, dá. O Internacional não vem jogando nada. Se você entrar no canal de Baldasso aí no YouTube, que é o comunicador do Inter mais famoso, que é o mais conhecido de todos, tu vai ver que ele tá desesperado, que ele tá com medo de cair. Eu vi um vídeo dele que ele fala que o Inter até quando joga bem, que decepciona, que não ganha jogos, e que tá lembrando o Inter de 2016. Isso é uma aspas muito forte. Ou seja, o Inter tá lembrando o Inter do rebaixamento, o Inter da Série B. Então é uma aspas muito forte. Quando a gente absorve tudo isso, a gente cria uma confiança. Pô, o Inter não joga nada. O Inter é o 15º colocado, pode ir para 16º colocado. Veja só, pode ir para 16º colocado se perder hoje. Imagina se o Santos empata com o Flamengo, o Inter fica 2 pontos da zona. O Inter pode entrar na zona. Imagine. Tu absorve tudo isso, o Inter tá jogando mal, Baldasso desesperado, a torcida do Inter desesperada, tu cria algum tipo de confiança. E o Bahia nunca venceu o Inter jogando lá no Sul. Então, eu diria que essa é o momento de maior facilidade, é uma chance única da gente vencer o Inter jogando lá no Sul. Porque o Bahia tá numa fase boa, querendo ou não, apesar de jogar fora de casa, tá jogando mal, mas tá em 5º lugar, tá na Libertadores direta, e o Inter tá numa das piores fases da sua história. Bora convenhar aqui, qual foi a última vez que o Inter ficou ameaçado de fato a brigar para não cair? Chegou a ficar ali nas últimas 2 temporadas, né? Em 13º, 14º, mas nunca aquela ameaça real de rebaixamento. Sempre conseguiu dar aquela arrancada. Essa temporada, parece que o Inter não encaixa. Chegou Ramon Dias, você pensa, pô, Ramon Dias já salvou o Vasco do rebaixamento, já salvou o Corinthians do rebaixamento, pô, agora vai salvar o Internacional. Não, isso não aconteceu. Mas, torcedor do Inter, eu falei no pós-rodada de ontem e repito aqui agora. Fiquem tranquilos, porque vocês estão pegando um time que fora de casa não joga absolutamente nada. Então, se é um conforto pra gente saber que vocês estão numa fase tremenda, numa fase horrível, jogando mal todo jogo,
E para vocês também é um conforto saber que o Bahia fora de casa não joga absolutamente nada e é totalmente diferente do que joga dentro de casa. Bom, analisando agora a rodada em geral, nós teremos Sport e Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Juventude, Inter e Bahia, São Paulo e Bragantino. São os jogos de hoje, né? 4 partidas hoje e 6 partidas amanhã. Amanhã vai ser mais cheio, né? Porque amanhã é domingo, né? Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, Corinthians e Ceará, Flamengo e Santos, Fortaleza e Grêmio, Mirassol e Palmeiras. Não tem um clássico essa rodada, né, velho? Não tem um clássico essa rodada. Vamos lá, começando com a briga pelo título. O Flamengo vai pegar o Santos, né? Brigando para não cair. O Cruzeiro pega o Fluminense. O Palmeiras vai enfrentar o Mirassol. O Palmeiras é que tem o adversário mais complicado, porque é o Mirassol do Maião, e o Mirassol do Maião está invicto, não perdendo uma partida durante toda a temporada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, sabe onde eu quero chegar, né? Flamengo, aproveite a sua chance, porque o Cruzeiro pega o Fluminense, adversário complicado. O Palmeiras pega o Mirassol, no Maião. Essa rodada pode ser uma rodada muito positiva para o Flamengo. E eu falei que a tabela do Flamengo é um pouquinho mais fácil do que a do Palmeiras. São rodadas como essa que o Flamengo tem que aproveitar e tem que buscar o título. E o Flamengo já tropeçou várias vezes, né? E o Flamengo já perdeu várias oportunidades. Perdeu do Bahia aqui na Fonte Nova. Até eu que sou Bahia admito, nem eu acreditar, pô, naquele jogo. Perdeu do Fortaleza, que luta para não cair. Aquele jogo deu ânimo pro Fortaleza. Pode ver que depois o Fortaleza fez boas partidas, quase venceu o Santos, quase venceu o Ceará. O problema é ficar no quase, né? O problema é ficar no quase, precisa vencer jogos. Tá com 29, poderia estar com 33. Mas o Flamengo entregou muitos pontos. Hoje pode recuperar. Pode vencer o Santos, é favorito a vencer, joga no Maracanã, mesmo com o Neymar em campo. Com o Neymar em campo, o Santos não tá vencendo, não venceu o Fortaleza. Então, o Flamengo é favorito a ganhar hoje. E se vencer, pode empatar com o Palmeiras, porque o Palmeiras pode perder ou empatar do Mirassol. Apesar do Mirassol não estar jogando nada, mas o fator Maião sempre é fundamental para o Mirassol. Bora colocar um empate. O Flamengo ficaria a 1 ponto do Palmeiras. E Cruzeiro, se vocês conseguirem vencer o Fluminense, vocês podem ficar também a 2 pontos aí a 3 pontos do Palmeiras nessa minha possível projeção para a rodada. Então, Flamengo, aproveite sua chance, porque essa rodada você é que tem mais vantagem na luta pelo título. Bom, Libertadores direto. Temos aqui o Mirassol, que voltou para a briga. Quando eu digo voltou para a briga, é no sentido oposto da coisa. É porque o Mirassol já estava praticamente garantido. Já estava aqui em 4º lugar, há muitos pontos do Bahia, há muitos pontos do Botafogo, há muitos pontos do Fluminense. Mas aí já começou a jogar mal. Já perdeu pro Fluminense na última rodada, ganhou do Sport jogando mal. Só venceu porque era o Sport, né, cara? Pelo amor de Deus, o Sport perdeu do Juventude. O Sport está entregue. O Sport não vai ganhar mais nenhum jogo até o final. Vocês duvidam? Eu cravo aqui. O Sport não ganha mais de ninguém até o final. E sabe qual é o melhor? A gente vai pegar eles aqui na Fonte Nova. É um jogo já garantido pro Bahia, pô. Eu não consigo ter elementos para cravar que o Bahia, para não cravar que o Bahia vai vencer o jogo, pô. Para mim o Bahia vai vencer. Então, vai pegar o Sport, pegou o Sport, né, na verdade, o Mirassol, venceu sem jogar absolutamente nada na Ilha do Retiro, empatou com o Botafogo, um jogo que o futebol foi derrotado, ninguém jogou bem esse jogo, e agora já perdeu do Fluminense, né? Então, o Mirassol pode voltar aqui pro bololô da briga para não cair, e pode perder posições, tá? Não me surpreenderia se o Mirassol perdesse posições aqui pro Bahia, ou pro Botafogo, ou pro Fluminense, ou para 2 dos 3 aí, ou até todo mundo, eu já acho exagero. Eu acho que o Mirassol termina em 6º lugar ali, no máximo, em 6º lugar ali. No máximo cai 2 posições aqui. Mas, enfim, né? Não tá jogando nada. Então, pega o Palmeiras, que é um adversário complicado. O Bahia pega o Inter, que em tese é um adversário fácil, mas tem o fator Rio Grande do Sul, tem um fator visitante. O Fluminense pega o Cruzeiro, fora, complicado. E o Botafogo vai enfrentar o Vitória no Barradão, brigando para não cair, né? Eu diria que todo mundo tem adversários complicados. Porém, o mais complicado de todos é o Mirassol, claro, que pega o Palmeiras e o Fluminense pega o Cruzeiro. 2 deles vão pegar times que lutam pelo título. Vamos ter 2 confrontos aqui entre os G7, né? O Bahia vai enfrentar o Internacional e o Botafogo pega o Vitória. Ou seja, quer que eu solte uma aspas aqui pesada? O adversário mais fácil é do Bahia, pô. Não é do Botafogo, não. Mesmo o Vitória estando abaixo na tabela do Internacional. Só que o Vitória joga mais bola do que o Internacional aqui no Barradão. E o Botafogo tá oscilando, não é aquele time totalmente constante. Então, o adversário mais fácil é do Bahia, mas tem um fator fora de casa, como eu já falei. Então, o Bahia poderia se aproveitar nessa rodada, mas é um time que não traz confiança para absolutamente ninguém. Mas enfim, né, eu sou idiota, eu tô iludido já. Eu acho que o Bahia vai vencer hoje a equipe do Internacional. Bom, do São Paulo para baixo já distancia um pouquinho, né? São Paulo até tá na briga aqui, pega o Bragantino nessa rodada. Ó, o São Paulo pega o Bragantino nessa rodada, em casa. Eu sei que o Bragantino melhorou um pouquinho com o Mancini, mas o jogo é no Morumbi. Se o São Paulo vencer, o São Paulo pode ficar a 2 pontos do Fluminense. Porque o Fluminense pega o Cruzeiro.
Botafogo pega o Vitória. São Paulo pode se aproximar mais uma vez do G7. E o Vasco, mesma coisa. Agora tem que vencer, hein? Vem de 2 derrotas, perdeu do São Paulo, perdeu o último jogo, perdeu do São Paulo e tinha perdido o último jogo também. Agora tem que vencer. Perdeu do Botafogo, né? Perdeu do Botafogo e São Paulo. Agora tem que vencer. Tem que vencer o Juventude, porque, vamos lá, vamos supor aqui que o Fluminense perde do Cruzeiro. São Paulo vai vencer, pode ir a 48 e o Vasco pode ir a 45. Esse é um cenário totalmente possível, totalmente realista. O Vasco ficaria aqui bem próximo. E o Corinthians é outro time que também pode se aproximar. Vai enfrentar nessa rodada a equipe do Ceará, em Itaquera, onde o Corinthians é forte, pode vencer e pode se aproximar. E aí, cara, aqui essa região aqui eu ainda coloco com uma chance de se aproximar do G7, mas no momento é mais sul-americana mesmo, é mais 45 que acabou, entendeu? Do Atlético até o Grêmio aqui, já acho que é mais limbo. É o limbo da competição aqui. Do Corinthians para frente essa rodada pode se aproximar pelos resultados, pelos jogos que tem para fazer. Daqui para baixo, mesmo com vencendo na rodada, já está bem mais distante, né? Bem mais, com um gap muito maior em relação ao São Paulo, ao Fluminense, enfim. Do Atlético para baixo, do Atlético até o Grêmio aqui é limbo da competição. Agora, num cenário maluco, vamos supor que o São Paulo perde do Bragantino, o Atlético vence. Quem conseguir ficar em 8º lugar, fica com aquela esperança mínima ainda de Libertadores, caso venha abrir G8, que pode abrir G8. Então, fica com aquela esperança mínima de Libertadores, para você ver como o campeonato é maluco, né? O Brasileirão é uma loucura total. E aqui, do Inter para baixo, é a briga para não cair, que é o cenário que eu já falei, né? Olha o que pode acontecer. Olha a loucura que pode acontecer nessa rodada. Pois é, meu amigo. E o Fortaleza vai enfrentar aqui na rodada, vai enfrentar o Grêmio, jogo factível, pode vencer. E o Fortaleza pode... cara, é porque o Vitória pega o Botafogo, né? Dentro do Barradão. O Botafogo tem um time melhor, mas o Vitória do Barradão é muito forte. Então, Fortaleza vacilou, cara. Pra mim, mesmo que o Fortaleza ganhe, o Vitória pode vencer o Botafogo, a diferença pode ficar ainda em 4 pontos, caso ainda venha perder do Bahia. Só que é o Bahia jogando lá. Ou seja, é um adversário em tese que dá pro Inter vencer, porque fora de casa o Bahia não joga nada. Então, o Fortaleza poderia ficar ainda a 5 pontos de sair da zona. Vacilou, cara. Era pra ter no mínimo vencido um dos 2 jogos de agora. E como não venceu, animicamente, pela pontuação, já voltou a ficar muito complicado, já voltou a ficar um morto-vivo aí que o Fortaleza, né? E o Santos pega o Flamengo, né, no Maracanã. Cara, é muito azar, viu, mano? Não aproveitou, vocês não aproveitaram, vocês tiveram Vitória na Vila Belmiro e tiveram Fortaleza na Vila Belmiro. Vocês não aproveitaram, o castigo tá vindo agora, ó. Flamengo no Maracanã, onde o Flamengo é muito forte, onde o Flamengo raramente perde no Maracanã, onde o Flamengo geralmente amassa seus adversários. Um dos estádios mais complicados de jogar é Flamengo no Maracanã. E o Santos tem o adversário mais complicado na rodada, na luta para não cair. Essa que é a realidade. O Inter tem o Bahia, que está em 6º lugar, mas dá para vencer. Vitória tem o Botafogo, que está ali oscilando. São adversários complicados também, mas não tão complicados contra o Flamengo da vida, pô. Então, o Santos se deu mal na rodada, vai pegar o adversário mais complicado. Fortaleza pega o Grêmio, até o Fortaleza tem o adversário mais fácil, né? Apesar da situação na tabela tá complicada. O Fortaleza precisa torcer pro Vitória perder no Barradão e o Fortaleza vencer. Aí o Fortaleza ainda ficaria 2 pontos. Esse é o cenário que o Fortaleza mais se agradaria nessa rodada. E o Juventude vai enfrentar a equipe do Vasco, né? Aqui o Vasco é favorito. Acho que hoje vai, hein, velho? Acho que hoje o Vasco vence de novo. Eu acho que hoje o Vasco chega a 45, já fica ali na Sul-Americana. 45 já é a pontuação mágica para não cair, não que o Vasco esteja brigando para não cair, mas chegaria aos 45 ali, já se livraria de vez completamente, 100%, só estatisticamente falando mesmo, e pode voltar à luta pela pré-Libertadores, caso o Fluminense perca o Cruzeiro, o que é totalmente factível, né? Então o Juventude deve perder, é zebra na rodada, o Vasco favorito, e o Fortaleza pode ir a 32 aqui, e aí vai ter que torcer por a combinação de resultados que eu já falei, né? Pode acontecer, o Vitória pode empatar com o Botafogo e o Fortaleza ficar a 3 pontos. Agora, vacilou feio, não tem como negar isso. Fortaleza poderia estar vivíssimo na briga agora e deixou escapar pontos que vão ser cruciais, né? Bom, agora, olha ele aqui, ó. O Lanterna 12 pontos atrás do 19º colocado. Coitado do Sport, cara. E eu fico assim, eu fico com pena, sabe? Eu lembro quando o Botafogo tava na Lanterna disparado em 2020, né? Que os rivais do Rio de Janeiro passaram a ter pena do Botafogo e nem zoar mais, entendeu? É o que eu tô sentindo pelo Sport, cara, é pena. A torcida do Sport tá clamando pra esse campeonato acabar logo, pô. Eu só quero que acabe logo, contagem regressiva. Pelo amor de Deus, acaba isso que eu não aguento mais tanto sofrimento, pô. Vai pegar o Atlético Mineiro, o Atlético se deu bem, pode chegar a 43, chegando a 43, já era, já se salvou e vai focar 100% na Sul-Americana para buscar a vaga na
Libertadores. Ah, olha uma coisa que pode acontecer. Vamos supor que o Atlético vence hoje. O Atlético vai a 43. Olha um cenário maluco aqui que eu vou projetar. O Atlético vai a 43. Pode ultrapassar o Corinthians aqui e o Vasco caso perca os jogos, né? Apesar de ser difícil. Bora supor que abra um G8 da Copa do Brasil. O Fluminense vence ou o Cruzeiro vence. O Atlético consegue ficar em oitavo lugar. Um cenário maluco. O Atlético ganha a Sul-Americana. Até um G9 pode abrir. Mas claro, né? Aqui é um cenário mais maluco que eu tô projetando. O Atlético vai ter que vencer a Sul-Americana para ir direto à fase de grupos da Libertadores, né? Vai focar 100% na Sul-Americana. Mas eu não abriria mão completamente do Campeonato Brasileiro, não. Porque se abrir o oitavo lugar, tu tá dentro do jogo, né? Eu acho que o Atlético vai focar na Sula, mas eu não abriria 100% mão no Campeonato Brasileiro, não. É muito arriscado você fazer isso daí, né? Tem campeonato pela frente ainda. Deve vencer hoje. Deve vencer hoje, não. É hoje, né? Deve vencer hoje e a 43 já escapou do rebaixamento, porque 43 não vai ser pontuação de queda. E vai ficar com esse cenário aí, né? Maluquice, né? Enfim, o Sport hoje, cara, dá pena, cara. E o Sport acabou de jogar, já joga de novo hoje, né? A torcida do Sport deve estar assim, cara, para com isso, pô. Ainda bem que vai ter data FIFA agora, né? Pra vocês terem 15 dias de paz, ou 12 dias de paz, porque realmente, cara, tá muito complicado, tá? Enfim, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo.